Bom, deixei aqui uma pequena pincelada, né, no bloco anterior sobre a importância da ferrovia. Hoje, infelizmente, não passam mais trens. Existe aí, claro, todo um movimento para que coloquemos futuramente a 310, mas para questões apenas de passeios turísticos. Mas o trem aqui para nossa região tem tudo a ver com a nossa história, com a nossa existência, com a nossa economia, que foi uma das maiores do estado do Paraná e fez com que muita coisa chegasse primeiro aqui do que em outras importantes cidades do Paraná. Professor, sobre o trem, qual foi a importância dos trilhos da ferrovia aqui para a região de União da Vitória e Porto União? Central, fundamental. Eu costumo dizer que União da Vitória, Porto União da Vitória, né, melhor dizer, é uma terra de caminhos, né? A vocação de Porto União da Vitória sempre foram os caminhos. Então, ela começa a ser povoada lá na década de 1840 com Val do Iguaçu, depois ganha em força, ganha impulso com a navegação, trazida inclusive pelo Coronel Amazonas a partir de 1882, e a partir de 1905 com a ferrovia, Porto União da Vitória se transforma num grande centro de entroncamento de linhas, né? Aqui a gente tem a linha Itararé-Uruguai, que vem do Rio de Janeiro, São Paulo, passa aqui. E aqui começa a linha que vai para o Porto de São Francisco, né? Que é o chamado ramal de São Francisco. Então você tem duas linhas importantes aqui. E esta característica de ponto de entroncamento de caminhos de União da Vitória, em termos ferroviários, faz com que União da Vitória seja uma das primeiras cidades do Paraná a receber uma rádio, energia elétrica, né? Aumenta o poder político, a importância política da cidade. Um acontecimento central que ocorreu por aqui, e que eu sempre gosto de comentar, é o fato de que o primeiro discurso público, ou pelo menos no mínimo um dos primeiros discursos públicos feitos por Getúlio Vargas, após ser levado à presidência da República em 1930, depois do golpe de 30, Revolução de 30, chame como quiser, foi aqui em Porto União da Vitória, no Hotel Internacional, na atual Praça Hercílio Luz. Nós temos fotos, ele lá na sacadinha, acenando para aquele povaréu embaixo. Ali, por que aquilo aconteceu? Tivemos o golpe, derrubou-se o Washington Luiz no Rio de Janeiro e o Vargas estava na fazenda dele no Rio Grande do Sul, em São Borja. Para você sair do Rio Grande do Sul e ir para o Rio de Janeiro nos anos 30, em 1930, só tem uma possibilidade, a ferrovia. Então ele sobe no trem em Uruguaiana, em algum, eu não lembro direito a estação, e vem vindo em direção ao Rio de Janeiro, pela nossa ferrovia. Acontece que quando chega em União da Vitória, você tem uma mudança importante, porque você sai da Serra de São João, ali em Matos Costa, que é uma área de subida, descida, muito íngreme, é a área mais íngreme da ferrovia nessa época, e você entra num trecho mais plano. Então, o que acontece? Você precisa trocar a máquina, a locomotiva, de uma locomotiva de força, para aguentar as subidas da Serra de São João, para uma de velocidade, para você ganhar a velocidade até chegar no Rio de Janeiro. E essa troca era feita aqui, na nossa estação. Só que demorava de 2 a 3 horas para trocar essa locomotiva. Então você tinha duas escolhas, ou você ficava quieto no seu vagão, esperando trocar, ou no caso de Vargas, que era o presidente presuntivo, estava indo para o Rio de Janeiro, vamos fazer um pouquinho de política. E no caso de Vargas, foi oferecido um café da manhã para ele, porque ele chegou aqui de manhã, no Hotel Internacional, alguns quitutes, a elite política da região, né, o filho do Amazonas, tal. E aí ele desce do trem e a gente tem todas aquelas fotos, né, dele andando na praça, aquela montoeira de gente. Ele sai da estação, vai pro Hotel Internacional, come o café. Esse episódio, inclusive, ele descreve no diário dele. Porto União da Vitória é citado no diário, na segunda página do diário dele, que é um documento interessantíssimo, um diário pessoal do Vargas. Ele fala deste episódio. Foi lá que eu aprendi sobre o café da manhã, né? Ninguém lembrava do café da manhã. Ele que fala do café da manhã. E após o café da manhã, ele sobe para o segundo andar e vai na sacada dizer algumas palavras ao povo. É uma das primeiras vezes que ele faz isso. Antes ainda de ser empossado presidente da República. Foi aqui, por conta da ferrovia. E uma outra curiosidade importante da ferrovia. Você vê como que a história ela vai passando, né, de boca em boca e às vezes a gente cria algumas ideias não muito corretas. A gente tem a ideia de que a ferrovia era só madeira, né? Era exploração da madeira, por causa da Lumber, da história toda que nós conhecemos e que é real.
Mas uma coisa que eu descobri com a pesquisa é que União da Vitória, a estação de União da Vitória, não tinha como principal fonte de rendimento a madeira. O que mais dava lucro para a estação de União da Vitória era o embarque e desembarque de passageiros. União da Vitória, durante o período de 1930, a década de 30, a década de 50, que é o que eu estudo por conta dos relatórios, né? Sistematicamente, é uma das estações do Paraná que mais embarca e desembarca passageiros. Em 1956, especificamente, que é o último ano da série documental que eu tenho até o momento, União da Vitória era a segunda estação do Paraná que mais movimentava recursos. Perdia só para Londrina, por causa do café. Movimentava mais recursos que Curitiba. União da Vitória. Essa é a nossa estação, Estação União. Por conta dos passageiros. Então você entende por que a gente tem tanta imigração aqui, você entende por que vem gente do Brasil inteiro aqui para trabalhar na ferrovia, para trabalhar em serviços públicos, mas também para colonizar, para receber terras, é tudo via ferrovia. Então, quando você privatiza essa ferrovia, a partir dos anos 90, 1994, e o trem para de circular, o que você faz é cortar pela raiz aquilo que dava sustentação à cidade, toda a região. A riqueza da cidade era a ferrovia. E agora, veja, o que eu sempre gosto de falar, e é uma verdade, né? Hoje a gente vive numa situação em União da Vitória que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, eu proíbo meus familiares de São Paulo de vir me visitar aqui. Por conta das estradas, que são horríveis. A gente perde uma família por semana aqui. Né? Eu ouço você noticiando aí, vira e mexe, eu tenho acidentes aqui. Eu vou deixar minha família se meter nessa estrada? Eu não deixo. Então assim, a gente sai de um dos principais centros de transporte do Brasil para uma cidade, como eu gosto de falar, que é ruim demais de chegar. É muito ruim chegar em União da Vitória pela 476, pela 280, mesmo pela 153. É horrível a estrada. E aí a gente começa a entender por que há 20 anos, há 20 e tantos anos, 30, né? A gente está patinando em termos econômicos, né? Tá faltando a vocação. Como é que você vai convencer o empresário a abrir uma indústria em União da Vitória se ele não tem como escoar essa produção? Eu vou abrir uma indústria... Tá, mas como é que eu vou vender como é que eu vou levar a minha produção para Curitiba? De caminhão? Nessa estrada? Ah, não, então eu prefiro ir para uma outra cidade que tenha pelo menos estradas melhores, né? Então a gente está neste momento crucial da história de União da Vitória. Agora, precisamos já achar um novo ponto de vocação. Né? E é isso que a gente está buscando, é isso que a gente ainda está brigando para conseguir encontrar. Mas a ferrovia é central para a história da cidade. Excelente. Bom, professor, o que fez então, os motivos, né, da questão da privatização nos anos 90, ou seja, União da Vitória era um dos pontos principais que fazia a ligação do sul ao sudeste do Brasil e de repente cortou-se essa ligação. Quais foram os principais motivos da desativação do trem aqui na nossa região? É uma questão bem ampla, envolve uma discussão nacional. A gente está falando de um projeto aí de desestatização do governo Fernando Henrique, que começou no Collor antes, passou o Itamar Franco. É um discurso que foi construído ao longo dos anos 80, 70, 80, de que a ferrovia estava sucateada, de que a ferrovia estava prejuízo, de que a ferrovia não conseguia se sustentar, de que é preciso enxugar a máquina do Estado. A gente ouve isso de tempos em tempos no Brasil, é impressionante. Né? Vira e mexe no Brasil, a gente tem que enxugar o Estado. É uma discussão que não sai da moda, né? Mas o discurso era que a ferrovia não era rentável, não dava lucro. Só que aí você pensa que a ferrovia de União da Vitória é a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, a RVPSC, Itararé, Uruguai. Ela é uma ferrovia estratégica. Ela não é para dar lucro. Ela foi construída no início do século XX como um caminho estratégico para ligar o Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro, passando por aqui. Não é para dar lucro, é uma estrada militar, estratégica. É para você movimentar tropas rapidamente. Então, quando você diz, vamos fechar a ferrovia porque ela não dá lucro, mas peraí, ela não foi criada para dar lucro. Então você tem todo um movimento de justificação de uma determinada política pública a nível nacional que cria falácias. Tudo bem, não dá lucro, mas veja, União da Vitória se sustentava da ferrovia. A gente recebia visitantes, a gente recebia cargas, a gente, né? Você deixa toda uma região
Paula Freitas, Cruz Machado, órfã por conta de um discurso que simplesmente não é real, né? E aí depois você quer colocar na região a culpa por uma decadência econômica que não foi provocada por ela, veio de instâncias superiores. Então, quando você fala da privatização da ferrovia, e eu lembro claramente disso, dizia-se que a ferrovia ia ficar mais eficiente, ia ficar melhor, porque os serviços particulares são melhores, porque o serviço público é ineficiente. E a gente tá vendo esse discurso agora, quando vê a discussão do Correio, né? Não, o Correio vai melhorar, não... Cara, a ferrovia não só não melhorou, como deixou toda uma região órfã e empobrecida, né? E não é o único caso das privatizações que a gente pode falar. Privatizações em alguns setores são necessárias, tá? E são salutares. Mas você tem que estudar muito bem que setores são esses. Quem que está sendo atingido? Vamos fazer um estudo real, né? Vamos fazer um... Então, quando você pensa na privatização das ferrovias, você está falando de uma opção pelo abandono de uma matriz de transporte que tinha sido fundamental na história do Brasil. E União da Vitória foi uma das cidades, das que eu conheço, que mais sofreram com isso. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso, né? Então, é algo que veio de cima. É algo um pouquinho maior, uma discussão um pouquinho mais complexa.